Eu quero deixar bem claro para vocês antes desse vídeo começar que eu adoro Steven Spielberg. Adoro seus filmes, adoro sua visão de mundo, acho que ele tem um legado incrível para o cinema, ele entregou obras espetaculares como Munique, A Lista de Schindler, Jogador Número 1. Eu realmente acho Steven Spielberg foda. E isso porque eu não estou citando E.T., o Extraterrestre, que acho que é um dos filmes mais legais da minha infância. Mas eu não posso deixar de dizer que Steven Spielberg é um imbecil. Ou pelo menos se pronuncia como um imbecil sobre a sua visão do que é e o que não é cinema e quais são as consequências disso para o nosso mundo prático. Recentemente, Steven Spielberg foi acusado, por assim dizer, de ter promovido um boicote contra o filme Roma de Alfonso Cuarón para que o mesmo não levasse o prêmio de melhor filme no Oscar 2019. Eram apenas rumores, a gente não tinha provas concretas sobre isso, mas parece que as provas concretas aparecem com os próprios fatos ou com os atos dos protagonistas envolvidos. Eu, ultimamente, venho utilizando muito esta frase do você não é o que você fala, você é o que você faz. Porque, afinal de contas, os seus atos falam mais sobre você mesmo. Se não temos provas que Steven Spielberg liderou um boicote contra o filme Roma no Oscar 2019, nós temos o fato que Steven Spielberg vai encaminhar para a Junta de Academia em abril uma proposta de modificação das regras do Academy Awards para banir, eu estou dizendo bem, banir os filmes de streaming das competições de cinema e principalmente do Oscar. Os argumentos de Spielberg se alinham ao que a indústria do cinema quer nesse momento, porque a indústria de cinema, e principalmente as distribuidoras, as grandes salas de cinema, as grandes redes de cinema, acusam o serviço de streaming pela falência do cinema por um todo e também pelo fato das pessoas não irem mais para as salas de cinema para assistir filmes. Então Spielberg argumenta que, basicamente, tudo que passa em uma plataforma de streaming não é cinema. Ou não é feito para cinema, é feito para TV. Spielberg reconhece que filmes como Roma têm a qualidade, têm a estrutura, tem todo o lado conceitual e também técnico do cinema, mas uma vez que ele é exibido em uma plataforma de streaming, ele não deveria competir ao Oscar e sim ao Emmy Awards, já que este conteúdo foi exibido pela TV e não em uma sala de cinema convencional. Vale lembrar que Roma só pôde ser indicado ao Oscar 2019 porque durante um período, nos últimos dias de 2018, ele foi exibido em algumas salas de cinema nos Estados Unidos, mas em poucas salas, principalmente em Los Angeles, que é justamente para poder constar nos critérios de votação da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas. Como Steven Spielberg tem o apoio de muitos dos produtores de cinema e alguns diretores e cineastas já entraram na discussão, levantando mesmo a conversa para diferentes patamares, a gente bem sabe que essa proposta pode ser aprovada pela Junta da Academia em abril e com isso os filmes da plataforma de streaming seriam banidos da premiação do Oscar já em 2020. A Netflix já foi nas redes sociais se defender das afirmações de Spielberg e levantou a bola para aquilo que compete do seu lado. Para começar, nem toda cidade do mundo tem salas de cinema e essas pessoas que moram em cidades onde não são atendidas por nenhuma rede de cinema têm o direito de receber as estreias cinematográficas tal e como o restante do mundo. O benefício de distribuir esses filmes em todo o mundo para qualquer lugar é outro argumento a favor da Netflix, porque democratiza a oferta de conteúdo cinematográfico para as pessoas. Além disso, a Netflix pega no principal argumento ou na principal base argumentativa, não só para ser mais vantajosa do que o ingresso de cinema, como também para ser mais vantajosa do que um pacote de TV a cabo. Porque os ingressos de cinema são caros demais, isso é um fato. O serviço nem é tão bom assim, a pipoca custa uma fortuna. E com o valor de um mês de mensalidade, você recebe um acervo exclusivo ou até mesmo conteúdos clássicos de outras produtoras e distribuidoras com o valor de um ingresso, e isso significa economia no bolso de muitos usuários. Na minha opinião, não é uma questão de preço. Eu acho que a gente pode e deve continuar a frequentar as salas de cinema, até porque, para alguns filmes, as experiências no cinema são únicas. Por exemplo, qualquer filme da Marvel, eu vou preferir assistir no cinema, porque é muita informação ao mesmo tempo, tem todos os recursos visuais, sem falar no frenesi das salas com aquela galera
torcendo como se fosse final de Copa do Mundo para assistir a um filme. E o sentido do blockbuster, fenômeno que Steven Spielberg contribuiu para levar nos cinemas, colocando filmes arrasa-quarteirão e filmes que levavam multidões para salas. O blockbuster precisa sobreviver, precisa se fazer valer com filmes que são arrasa-quarteirão. Por outro lado, o streaming não está matando o cinema. O que está matando o cinema são os preços caros, o atendimento ruim, a janela de distribuição dos filmes que não tem nada a ver com a realidade prática das pessoas. Por exemplo, aqui em Florianópolis, eu fui assistir a filme-biografia do Erasmo Carlos, A Minha Fama de Mal. Esse filme ficou em cartaz em Florianópolis apenas 2 semanas. Eu não sei se ele foi para alguma plataforma de streaming, como aconteceu com o terrível mega romântico da Rebel Wilson, que ficou 2 semanas nas salas de cinema nos Estados Unidos e depois a Netflix estreou na sua plataforma. Não posso dizer o mesmo sobre a biopic do Erasmo Carlos, mas um filme ficar apenas 2 semanas em cartaz é um problema sério. E ficou 2 semanas em cartaz, até onde me consta, não por decisão da própria plataforma, mas sim das redes de cinema que decidiram estrear outros filmes. Outra coisa que afasta as pessoas do cinema é o fato de delas não terem opções sobre como elas querem assistir o filme. Por exemplo, você só tem filmes, alguns filmes só existem a opção dublado. Eu acho que tem que ter dublado e legendado para a pessoa poder escolher. Em alguns casos até rola, como por exemplo, Capitã Marvel aqui em Florianópolis vai estrear dublado e legendado na sessão da meia-noite 1, aquela pré-estreia. Eu optei por uma dessas sessões, então para mim tá tudo certo, porque todos os públicos serão atendidos dentro dessa proposta, e ainda assim existe uma restrição. A pré-estreia só em 3D. Para quem tem problema de visão e não se adapta bem ao 3D, não vai poder assistir o filme em 2D na pré-estreia. Vai ter que esperar esse filme estrear para depois ver na sua opção que é mais confortável pela questão de saúde. Então, colocar a culpa no streaming, na Netflix, na Amazon Video, enfim, colocar a culpa em qualquer plataforma de streaming é tentar empurrar para terceiros um problema que está na própria mecânica do cinema, no próprio formato do cinema, como o formato comercial, ou em como o cinema trabalha no seu formato comercial até chegar no grande público. Quem sabe se bolar outras estratégias, quem sabe se reduzir as margens de lucros, oferecer um serviço de maior qualidade, as pessoas continuam a ir aos cinemas. Porque caso contrário, pagar 30 pau para assistir um filme, eu prefiro a Netflix mesmo, porque com R$ 27,90 eu ainda consigo pagar a mensalidade para assistir um acervo completo e ainda me sobra R$3 para comprar meio quilo de pipoca. Na conta básica é essa, né? E de novo, não estou falando contra a experiência do cinema. Acho que a experiência do cinema é única, ela é válida, mas acho também que tudo pode conviver e coexistir de uma forma inteligente. Steven Spielberg está sendo um imbecil porque ele não entende que não tem como voltar atrás na marcha da evolução. E outra coisa, seria muito cômodo a gente pensar que dá para voltar atrás, então não vamos utilizar toda a tecnologia em 3D ou 4K, como o cinema já está utilizando, não vamos utilizar o IMAX. Quer dizer, a indústria aceita o novo na tecnologia quando convém, ou seja, distribuição doméstica por VHS, DVD e Blu-ray estava valendo porque a própria indústria tem o controle disso, e no caso do streaming não, porque o streaming é uma plataforma onde terceiros podem ter o controle, não nós distribuidores. Não é tão vantajoso assim porque não é tão lucrativo, porque o que faz um filme se capitalizar é realmente a venda dos ingressos, e porque o streaming não é tão lucrativo para nós, a gente não gosta do streaming. Muito conveniente, então vamos acabar com DVD, com Blu-ray, com VHS, vamos negar o conceito de cinema em casa que os próprios produtores, que a própria indústria do cinema vendeu durante décadas pra gente, a partir do momento que o VHS venceu o Betamax na primeira grande batalha de formatos domésticos de conteúdo. Isso se repetiu com o DVD, isso se repetiu com o Blu-ray. Então, é isso. Olha só, eu gravando esse vídeo em pleno feriado de carnaval porque Spielberg está agindo como um imbecil. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais, @oeduardomoreira em todas elas, ou oeduardomoreira.com.br para acompanhar a minha vida em forma de blog. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.